Então, beleza. Eu sou Ricardo Rachaus. Tá dando para ouvir direitinho? Eu sou Dev iOS na Concrete e sou desenvolvedor de jogos. Eu sou de Brasília, eu fiz a Academy de lá. E hoje a gente vai falar de The Roots of Metal! Que é basicamente metal. Na verdade, não é esse metal. É esse metal, que é a API gráfica da Apple. Mas não tinha como não fazer a piadinha. Basicamente, o que a gente vai falar hoje, o que é o metal, um pouco da história da computação gráfica, algumas APIs gráficas, principalmente o OpenGL e o metal, como funciona, um pouco do GPU, dos shaders, da pipeline, como que é mais ou menos o metal aplicado nos frameworks da Apple, uma demo e algumas aplicações. E antes de começar, um pequeno aviso. Você muito provavelmente nunca vai dar um import metal, porque é uma API muito baixo nível, e vocês vão começar a ver de acordo com a palestra. Então, primeira coisa, o que é o metal? O metal é uma API gráfica que foi lançada pela Apple em 2014. Ela é feita pensada na performance, na melhor performance possível para dispositivos Apple. Ela lida apenas com renderização, então ela não é igual o UIKit, outros frameworks que vai lidar com input e tudo. Ela realmente só vai desenhar coisas na tela. Ela é feita em C e C++, e por debaixo dos panos tem umas otimizações em assembly, coisas bem específicas que a gente não chega a lidar. Geralmente, como que o metal está no nosso dia a dia? A gente tem as nossas aplicações, está usando um UIKit, um SwiftUI, algum framework de UI. Esse framework, por debaixo dos panos, ele se comunica com o metal, e aí o metal se comunica com a GPU. Então, o metal é a camada para realmente avisar para a GPU, renderize agora esse botão na tela, renderize essa imagem, e é isso que é a responsabilidade do metal, passar os dados para a GPU, porque para não ser uma abstração realmente, para não ter uma implementação bem específica para cada GPU. Tá, mas aproveitando, eu vou falar um pouco da história da computação gráfica. No começo, não tinha APIs gráficas entre cross-platform. Era basicamente, cada computador tinha sua própria API, e vamos supor, a IBM lançou um novo computador, é uma nova API gráfica, você vai ter que fazer seu software todo de novo, e era todo aquele trabalho. Então era bem ruim a compatibilidade. E com isso daí, você vai só investir na empresa, só vai fazer o programa na empresa que vende mais. Só que aí na década de 90, a Silicon Graphics, que era uma empresa focada na parte de computação gráfica, pegou uma biblioteca delas, que é o OpenGL, e liberou para ser o padrão de toda a comunidade da parte de programação gráfica. E aí o OpenGL era para ser realmente o padrão para todas as plataformas. Então, onde você fosse programar, se você fizesse um código OpenGL, funcionaria em todo lugar. Mas tem um problema. As empresas não queriam adotar. Inclusive a Apple. Eram bem resistentes, porque iam falar, por que eu vou adotar uma API que é gráfica, que é aberta, que qualquer um pode fazer, que não tem nada a ver, eu não estou envolvida. E isso aí foi realmente um problema no começo. Mas um cara, ele basicamente mudou tudo e que foi o que começou realmente a parte gráfica. É o John Carmack. Não sei se vocês já ouviram falar nele. Ele é o... Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Ele é considerado um dos melhores programadores de todos os tempos, não sem exageros. Ele foi muito revolucionário em muitas técnicas, tanto da parte de programação gráfica, de física, de várias coisas. Tem vários mitos ao redor dele. Ele era muito conhecido por pegar chips que tinha no computador, que era utilizado para coisas muito específicas, e ele começava a usar para jogos ou coisas que não eram feitas e para tentar explorar o máximo possível. Ele é o cofundador da ID Software. A ID Software foi a empresa que fez Doom, Quake, Wolfenstein, e foi basicamente a empresa que definiu como que o FPS, os mods do FPS moderno. E quando eles tinham acabado de lançar Doom, estavam trabalhando um novo jogo, e esse novo jogo era Quake. E aí o John Carmack, ele era sempre entusiasta de novas tecnologias, estava sempre explorando, tentando descobrir novas formas de fazer as coisas, decidiu que queria usar o OpenGL. E se qualquer empresa quisesse ter Quake para rodar, teria que adotar o OpenGL, senão não teria.
E aí, para isso, tem um vídeo que eu não vou mostrar, mas basicamente isso aqui é uma conferência em que o Steve Jobs chama o John Carmack para o palco, e é tudo porque a Apple está começando a adotar o OpenGL e começa a ter jogos. E esse cara, ele realmente teve esse poder de influência. Ele chegou a influenciar não só isso, mas como as placas de vídeo foram começar a ser feitas. Ele sempre estava exigindo muito além do que o mercado estava. Então, o mercado que tinha que correr para alcançar ele. E aí, com isso, a Apple começou a adotar o OpenGL. Mas só que isso aí era na década de 90. No máximo, começo dos anos 2000, ainda o OpenGL era relevante. Só que foi passando o tempo, e aí a gente tem GPUs extremamente potentes, muito mais poderosas, e o OpenGL estava bem antigo. Então, foi surgindo novas APIs gráficas. Essas são algumas das principais do mundo moderno. O OpenGL ele ainda é muito importante, porque tem muito sistema legado, muito sistema que é compatível. Tem o DirectX, que é exclusivo da Microsoft. Ele é o que usa no Xbox, no Windows. O Vulkan e o Metal, que é o da Apple. E tem muitas outras, cada plataforma meio que tem sua própria API gráfica. O PlayStation 4 tem a própria, a NVIDIA, a AMD tem próprias APIs gráficas. Mas aí, por que disso? Basicamente, é por duas coisas. O OpenGL ele é muito, muito antigo. Então, toda a interface dele, toda a API dele era realmente em C. C puro. E isso aí era muito bom na época, mas deixava os usuários da API muito limitados. Ele só é mais mantido hoje em dia por compatibilidade. Você não consegue realmente explorar o máximo de uma GPU com o OpenGL. Ele é difícil de usar num projeto mais exigente. Se você for pegar um jogo moderno, muito, muito raramente vai usar o OpenGL. Se for usar, provavelmente os desenvolvedores cometeram um erro. E cada empresa que faz sua implementação. Então, a NVIDIA, quando ela vai fazer uma placa, como, sei lá, uma GeForce, ela que implementa o OpenGL que vai rodar nessa placa de vídeo e expõe para a empresa, no caso o Windows, a Apple, para o sistema operacional. E com isso daí, como é mais só para conformidade, elas vão fazer de qualquer jeito, elas só querem que funcione. E aí, com isso, foi que começou a surgir essas outras APIs. E o caso do Metal foi o que a Apple foi fazer. Ela foi feita para ser uma API moderna, realmente com foco de explorar bastante o máximo do computador, o máximo do seu hardware. Ele é extremamente performático. Ele realmente é a Apple que faz o hardware, que faz o software. Ela está também fazendo a biblioteca para lidar com o hardware que ela faz, então com certeza vai ser bem performático. A Apple que desenvolve, a Apple reúne com as grandes empresas de placas de vídeo para desenvolver e fazer com que realmente seja a melhor performance possível, e ela dá mais poder de expressão. O maior problema do OpenGL é, por ele ser uma API antiga, ela é muito limitada. E diferente do mundo, por exemplo, a diferença de UIKit, que o UIKit você tem que ser muito verboso e o SwiftUI te dá mais poder por ser menos, na parte gráfica ao contrário. O OpenGL ele é pouco verboso, só que você não consegue fazer tanta coisa. E o Metal ele é muito mais, só que ele te dá muito mais poder. E isso que é o interessante da parte de APIs gráficas. Quanto mais baixo nível ela for, melhor vai ser. E aí, beleza. Agora que eu já dei um overview, o que realmente, como funciona o Metal? Como que é o funcionamento dele? Basicamente, você vai criar um buffer, um array de bytes que vai guardar alguns dados, e você vai adicionar vértices a ele. Vértices é basicamente qualquer dado. Posição, cores, se for uma textura, qualquer tipo de dado que você vai querer que seja renderizado. Ele vai carregar os shaders, que são pequenos programas, que eu vou falar mais para frente. Você vai sentar as configurações de como o frame vai ser renderizado. Então, você vai passar os shaders, você vai passar quais são os vértices, quais são os dados que você quer que seja exibido na tela. Você cria, com tudo isso, um comando e executa. E aí, tem uma peculiaridade do Metal que eu acho sempre importante de falar. As coordenadas do Metal são bem diferentes das coordenadas de UIKit, SpreadKit e dos outros frameworks gráficos. Basicamente, o centro dela é o ponto zero. E todos os extremos é 1 menos 1. Então, se você colocar um valor 2, ele não está fora da tela e ele nunca vai ser renderizado.
E é assim que todos os frameworks usam. Se você alguma vez já se perguntou, o que acontece se eu colocar um botão fora da tela, ou no Sprite Kit eu colocar um sprite fora, basicamente ele não é renderizado por otimização, porque não faz sentido. E isso aí está na camada do método de otimizar. E o método, ele, por definição, ele é 3D. O OpenGL também, todas as APIs, essas APIs são 3D, só que se você for fazer um UIKit, você não vai precisar usar a terceira dimensão. Muito raramente, vai ser só mais uma coisa ou outra, então você vai lidar mais com as duas, as dimensões x e y. E aí, temos a questão da GPU. Como o método ele conversa com a GPU, a gente tem que falar um pouquinho sobre ela. Ela é feita extremamente focada em paralelismo. Não sei se as pessoas sabem, porque paralelismo é um conceito que geralmente as pessoas confundem. É realmente você executar código de forma independente. É como se eu executasse, sei lá, 30 funções e pouco importa qual termine primeiro, a questão é que elas executem. Nenhuma tem dependência da outra, diferente da concorrência. Ela tem várias ULAs. Até na talk de engenharia reversa foi falado, da unidade lógica aritmética. Basicamente, é uma das partes mais importantes do processador, que é onde faz todos os cálculos, faz todas as comparações. Seria meio que realmente o core do processador. Ela é extremamente eficiente para computar valores. A GPU ela é realmente pensada em você calcular e fazer contas muito rápidas mesmo. Mas ela não substitui a CPU. A questão da CPU é que ela é feita para ser geral. Ela é feita para lidar com diversos tipos de aplicações, só que a GPU não. A GPU é realmente só focada em gráficos. E a GPU, apesar de no começo ter sido feita para renderizar coisas na tela, hoje em dia tem muito mais do que apenas você lidar com computação gráfica. E uma coisa que eu acho bem interessante para mostrar realmente a diferença é que hoje em dia um CPU a gente vai ter uns 4, 8 cores, é mais ou menos o padrão, só que a GPU mais simples tem 700 cores, podendo chegar até 4.000. E isso é uma GPU que você compra, sei lá, na internet e pluga no seu computador. Não é nem realmente uma GPU feita para ser a mais poderosa. É uma GPU que você vai usar para jogar um jogo qualquer. E a questão dos shaders. Eu tinha comentado ali dos shaders. Os shaders eles são pequenos programas que você vai executar na GPU. Você vai escrever o código que vai lidar com os dados da GPU e a GPU que executa. Cada framework, cada API gráfica, ela tem uma própria linguagem de shader. No caso do Metal, é o MSL, que é o Metal Shading Language. A sintaxe dele, a Apple fez ser parecida com C++ 14. Mas, por exemplo, a do OpenGL é bem parecida com C e as outras APIs vão variando. Os shaders são os arquivos .metal. Provavelmente vocês, quando criam algum novo arquivo no Xcode, já viram um metal file. Isso é um metal file. Pelo menos eu sempre tive muita curiosidade. Antes de mexer metal, eu ficava, que arquivo é esse? Até começar a mexer. E a gente tem 3 tipos de shaders no metal. O vertex, que ele é basicamente responsável por posicionar coisas na tela. O fragment, que é o que ele vai decidir a cor de cada pixel da tela, que vai ser renderizado. E o kernel. O kernel, também conhecido como compute, ele é feito para realmente fazer cálculos matemáticos. Então, você não vai ter nenhum resultado na tela, ele só vai fazer um cálculo e dar o resultado. E aí, mas aí tem a questão do pipeline, porque tem esses shaders, tem a GPU, mas como que é mais ou menos? Tudo começa com a gente carregando o Vertex Shader, que vai ser onde que você vai começar a posicionar e saber quais pixels você vai ser renderizado. Você vai renderizar, então você começa carregando ele. Depois tem essa parte de tessellation e rasterization. A partir dos vértices que você passou, a GPU vai fazer um cálculo e identificar quais são exatamente os pixels que você precisa desenhar. Se você vai desenhar um triângulo, não faz sentido eu pegar e desenhar todos os pixels que estão na tela, só os pixels do triângulo. E o Fragment Shader ele vai ser executado cada vez para cada pixel da tela. Então, se eu estou desenhando 700 pixels, vai ser executado 700 vezes para cada pixel. E com isso, é mais ou menos como funciona. Mas, beleza, o que o Metal tem a ver, já que ele é tipo uma coisa tão específica da GPU? O Metal está presente em todo o framework gráfico.
o UIKit, o SpriteKit, SceneKit, o SwiftUI, que eu não coloquei aqui, todos eles utilizam, porque no fim, tudo que você vai querer que renderize na tela vai passar para a GPU. A questão é que ele está bem aprofundado, ele está numa camada bem abaixo, que a gente não vai lidar. Então, assim, qualquer renderização mesmo que você for fazer, ele vai estar usando o Metal. Isso aqui é meio que eu estou assumindo, porque não dá para realmente você identificar, é meio escondido, mas eu acho que seria muito difícil a Apple fazer uma outra API gráfica interna para ela que não seja o Metal. Provavelmente é um Metal com mais poder do que o que ela disponibiliza, mas não faria sentido ela criar uma nova. E aí, então, como que seria mais ou menos as camadas de abstração? O UIKit, ou qualquer outro framework, também funciona para você substituir ele por SwiftUI ou qualquer outro. Ele chama o CoreGraphics, que o CoreGraphics já é uma camada em C++, e depois ele chama o Quartz. O Quartz ele é um framework ainda mais baixo nível. Ele é uma lib basicamente para montar janelas e essa parte bem de sistema operacional. E ele, no fim, se comunica com a GPU através do Metal. E assim você pode ver em basicamente qualquer framework. Se você ficar apertando um command click no UIKit para ver o que o UIKit importa, o que o CoreGraphics, você chega nisso, até ver que o Quartz usa uma layer de Metal. E aí, agora, apesar de ter falado bastante coisa, vamos focar na demo. Eu vou abrir aqui o Xcode. E aí eu vou criar um novo projeto. Eu vou criar um projeto de Mac, um aplicativo. Ele não é muito diferente de um de iOS. Eu vou pôr que ele é um exemplo de Metal. Eu vou salvar mesmo no desktop. Basicamente, ele é igualzinho um aplicativo iOS, você colocar UIKit. Ele tem uma view controller, tem um storyboard e tudo mais. E eu vou criar agora uma view de Metal. Opa. Deixa eu ver aqui só para espelhar que está um pouquinho ruim. Pronto. Eu vou criar uma view, eu dei o nome de Metal View, pode ser qualquer outro nome. E aí, a Apple tem um framework chamado MetalKit. Esse MetalKit ele é feito para facilitar o boilerplate code que você lidaria direto com Metal. Eu vou criar uma Metal View, que ela vai herdar de uma MetalKit View, que é esse boilerplate code, e eu vou só substituir aqui no storyboard para usar essa view. Opa. Agora eu vou começar a codar o que seria a minha view. Eu vou utilizar o init de storyboard. E eu vou fazer um setup. Aí, a primeira coisa que você faz é pegar uma referência à GPU. Esse device, ele é uma abstração em cima da GPU. E eu vou pôr uma cor de fundo qualquer aqui, só para ter uma diferença quando for dar uma olhada. E aí, a gente vai desenhar algo bem simples na tela, que basicamente é um triângulo. E para desenhar o triângulo, a gente tem que falar quais são os vértices que a gente usa. Para isso, eu estou utilizando esse tipo, o SIMD. Ele é um tipo bem baixo nível mesmo. Ele é a forma mais performática que tem de se lidar com números num computador. E eu vou criar um array deles, que são cada vértice que eu vou desenhar na tela. Então, eu vou pôr o vértice de cima do triângulo. O
o ponto da esquerda e o ponto da direita. E aí agora, o que eu preciso para poder passar esse vértice é criar um buffer. E aí eu vou aqui passar os meus vértices. E aqui, na questão do tamanho, ele pergunta qual o tamanho do meu buffer, porque ele não tem a capacidade de identificar. Então, estou utilizando esse Memory Layout, que basicamente ele vai pegar como que o tipo ele está na memória. E o stride é o espaçamento que ele realmente ocupa na memória. E aí eu vou falar que é o tamanho de um SIMD3 float vezes a quantidade de vértices. E não tem nenhuma opção a mais. Aí, depois disso, eu vou criar o meu estado de pipeline. O que eu vou fazer agora é criar aqui uma variável para manter ele. E aí a gente vai começar. A primeira coisa, eu tenho que pegar uma referência aos shaders. E aí, essa library é como se eu estivesse pegando o bundle para poder pegar os arquivos, os shaders que vão ser criados. Só que no momento a gente não tem nenhum shader. Então, vamos criar um shader aqui agora. Eu vou pôr o nome do arquivo shaders e a gente vai começar. O primeiro que eu vou fazer é um vertex shader, que ele tem como parâmetro um ponteiro para um float 3, que são 3 valores floats. E ele vai estar no meu índice 0 do meu buffer. E também o que eu tenho que passar é o ID do meu vértice, para eu saber qual vértice atualmente ele está pegando. E aí eu vou retornar um float com 4 posições, que é o ID atual do meu vértice e o último valor 1, porque pouco vai importar nesse momento. Agora eu vou criar o Fragment Shader, que ele retorna um half for, que basicamente são floats com metade do tamanho. E eu vou só, basicamente, isso aqui seria definindo a cor, eu vou definir que a cor é branca. Todos os valores, os 4 valores vão ser brancos. Com isso eu vou voltar aqui, e agora eu consigo pegar os meus shaders. Então, eu vou pegar aqui pelo nome. O vertex e o fragment. E agora, eu vou falar como que vai ser o meu pipeline. Então, vou criar um descritor. Aqui, eu vou falar que a forma que as coisas vão ser tratadas vai ser BGRA, é diferente no RGB normal, de 8 bits. E eu vou setar o meu vertex shader. E o fragment shader. Agora, eu vou realmente instanciar o estado da minha pipeline. Ele lança uma exceção, porque pode ser que dê um problema. E eu vou
passar o descritor. E se der algum erro, eu vou só printar o erro. Agora que realmente a gente vai desenhar na tela, isso aqui foi só realmente setando os valores do shader. E agora a gente vai realmente desenhar. Draw. Eu vou dar uma acelerada aqui, o tempo já está meio curto. E aqui eu vou pegar alguns valores defaults só para poder já criar a questão de como vai ser desenhado. Agora eu tenho que criar um command buffer. Que para criar um command buffer, eu vou precisar criar uma command queue, que eu ainda não tinha criado. Opa, device. E agora, realmente terminando a parte make. O encoder é onde realmente eu vou passar os dados que vai ser exibidos. Então, para dar uma acelerada, eu vou basicamente só pôr o pipeline state. Eu vou passar o meu vertex buffer, que são onde estão meus dados. Ele está na posição 0. Eu vou falar que ele vai desenhar como um triângulo, que começa no índice 0 e que tem o tamanho dos meus vértices. E eu vou falar que eu terminei de setar os valores no encoder. Agora, eu vou falar que o meu buffer, que para apresentar na tela, e que ele vai commitar e agora vai mandar os dados para a GPU. E agora vamos ver se isso aqui vai rodar. Cadê? E é isso. Nesse caso, aqui é um triângulo, que é bem simples. E você consegue também... Eu usei o storyboard para poder fazer isso aqui. Você consegue redimensionar, porque se não fosse o storyboard, ia ser muito mais complicado. Agora, já meio que terminando. Se você quer se o Metal é uma API de baixo nível, por que você vai querer usar? Se você for trabalhar com alguma dessas coisas, machine learning, visão computacional, fazer alguma coisa gráfica que seja mais pesado, fazer jogos mais complexos, cálculos matemáticos, vários outros tipos de problemas que realmente exigem um processamento muito pesado, você vai usar o Metal. Por exemplo, o CoreML, a base dele é o Metal. E agora aqui tem um bônus, que eu não sei se vai dar tempo, mas é um link para um repositório do GitHub, de um projetinho que eu tinha feito já há um tempo. Eu vou abrir aqui. Basicamente, eu comecei a fazer de brincadeira, refazer o SpriteKit, o framework da Apple. Aí, eu ainda não fiz muita coisa. Basicamente, ele renderiza o Mario na tela. Você já consegue mover. Isso aqui é porque, na verdade, eu estou movendo a câmera, não o personagem, por isso que ele está meio lento. E esse projeto aqui ele tem realmente aplicação de Metal bem mais complexa. Aqui ele não abriu, mas deixa eu abrir aqui sem ser o sample, o projeto mesmo. Ele tem um shader bem mais complexo, ele tem coisas bem mais complexas sendo lidadas, por exemplo, de shaders. Eu tenho um shader passando dados de posição, coordenada de textura, matrizes, e tem todo o cálculo aqui, então quem tiver interesse pode dar uma olhada. Tem também toda a questão de como que você vai lidar.
como você vai desenhar um círculo, tudo, como está meio sem tempo. Eu vou, depois quem quiser pode me procurar. E, para terminar, obrigado. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tem meu contato aí.